E aí, pessoal, mais uma vez estamos aqui para tratar sobre direito civil, desta feita sobre direito civil das obrigações. Civil 2, para quem estuda comigo lá na Leão, o meu mais caloroso abraço a todos vocês e vamos então dar início a mais um encontro para falar sobre direito civil, beleza? Na aula de hoje nós vamos ver alguns temas importantes, ainda já alusivos à classificação das obrigações, notadamente começando pela classificação das obrigações quanto à sua exigibilidade judicial. E aí nós vamos falar sobre obrigação civil e obrigação natural. Se liga nessa. Para tanto, galera, vamos começar falando aqui sobre a obrigação civil. Galera, vocês lembram lá do conceito que eu dei de obrigações? Relação jurídica de cunho transitório com avaliação pecuniária que une duas pessoas, devendo o devedor realizar uma prestação comissiva ou omissiva em favor do credor? Beleza. Este conceito, ele está aperfeiçoado, amoldado exatamente em relação às chamadas obrigações civis. Por quê? Porque deste conteúdo se adere exatamente à questão da exigibilidade. Ou seja, a obrigação civil é exatamente a obrigação conceitual que pode judicialmente ser exigida. Ou seja, uma vez constituída, a obrigação civil, caso seja inadimplida, caso venha a não ser satisfeita, o credor poderá efetivamente entrar na justiça para cobrar, para compelir aquele devedor à realização da obrigação. Beleza? Tranquilo, bem simples e bem estruturado. Por outro lado, ainda na mesma linha de análise, se é ou não passível de exigibilidade, a obrigação natural, por sua vez, ela vem, vamos dizer, com um certo defeito de fábrica. Entendam dessa forma. O defeito de fábrica da obrigação é que ela é uma obrigação, mas ela é uma obrigação que o legislador optou por não dar, não atribuir a ela exigibilidade judicial. Muita gente confunde, muita gente por este aspecto passa então a pensar: Cláudio, então a obrigação natural não é uma obrigação. Existe, inclusive, doutrinadores que defendem essa linha de raciocínio, que diz que a obrigação natural ela não é uma obrigação de forma nenhuma, por conta dessa mácula, dessa imperfeição de não ser judicialmente inexigível. E aí eu levo a vocês, convido na verdade vocês, a uma pequena reflexão para a gente diferenciar o que seria uma não obrigação e o que seria uma obrigação inexigível judicialmente. Vejam vocês, a não obrigação, ela precisa estar impregnada, ela precisa ser defeituosa ao ponto de nada desta relação jurídica, ou desta relação, que pode até nem ser jurídica, nada dela servir. Ou seja, ela não pode ser aproveitada. Cláudio, dá um exemplo disso. Por exemplo, o contrato que é realizado com pessoa incapaz, ou mesmo o contrato que tem relação a um objeto que é ilícito. Por exemplo, eu contrato alguém para matar outra pessoa por R$5.000. Se eu realizar o pagamento dos R$5.000, é evidentemente que esse pagamento não tem o condão de satisfazer ou de legalizar a obrigação que foi contratada. Assim, vocês veem que nem eu posso cobrar a ele que realize o pagamento, tampouco ele me poderá cobrar judicialmente que eu realize o pagamento dos R$5.000. Ou seja, há uma ilegalidade completa em razão da ilicitude do objeto. A obrigação natural, por sua vez, ou a obrigação judicialmente inexigível, ela é mais suave. Eu diria que ela está entre a obrigação civil perfeita e a obrigação
e a não obrigação, e ela estaria aqui no meio. Por quê? Porque ela detém todas as características, todos os elementos de legalidade inerentes à obrigação, mas por se tratar de um objeto, vamos dizer, que não é 100% de interesse de tutela do Estado, ou seja, o Estado não quer incentivar aquele tipo de realização obrigacional, ele disse, olha, desde que vocês constituam uma relação natural, uma relação obrigacional de cunho natural, e não precisem de mim, eu não vou intervir, eu não vou dizer que essa relação é ilegal. Mas se vocês precisarem da minha intervenção, da minha espada para intervir nessa obrigação, eu não vou dar. Porque eu não quero que relações como essas se multipliquem socialmente. Eu vou já exemplificar para que vocês entendam ainda mais. E aí, pessoal, a gente chega exatamente dessas deduções a perceber que a obrigação natural ela é muito mais do que uma não obrigação, porque a não obrigação ela não gera nenhuma relação jurídica válida, tal qual, por exemplo, um pagamento indevido, um enriquecimento sem causa. Já a relação de obrigação natural, ela institui, ela propicia uma relação jurídica que, embora válida, não pode ser exigida judicialmente. E aí vocês vão ver que esta obrigação, ou por conta do seu objeto, ou mesmo por conta do transcurso temporal, ela deixou de ser exigível judicialmente. Para tanto, para que a gente, antes de adentrar um conceito mais específico e algumas características, é necessário que a gente fale sobre o conceito da obrigação natural. E diz-se obrigação natural exatamente aquela obrigação cuja prestação não é juridicamente exigível, ou seja, há um vínculo entre credor e devedor, mas esse vínculo não é dotado de coercitibilidade judicial. Ou seja, a gente tem uma relação que é válida, mas que o Estado não tutela o seu descumprimento, ou seja, caso ela seja descumprida, o Estado não vai se meter, o Estado não vai entrar naquela contenda com a finalidade de satisfazer a obrigação, ou de compelir, melhor dizendo, o devedor a satisfazer essa obrigação. Dimensionando isto que eu falei, eu acho que é importante a gente perceber exatamente o viés de a obrigação natural, ela pode efetivamente ser cumprida desde que de forma voluntária? E a resposta é sim. Elas podem ser cumpridas, enquanto que a obrigação ou a não obrigação, a obrigação nula, caso seja cumprida, ela pode ser objeto de pedido de volta daquele cumprimento. Desta forma, vocês podem efetivamente raciocinar e responder. As obrigações naturais, elas geram, elas emanam, elas produzem algum efeito jurídico? Pensem comigo. Depois dessa condução à reflexão, dei aí 2 segundinhos para você responder. E eu vou responder junto com vocês, levando vocês a seguinte pensamento. Galera, vejam só. Vejam que a obrigação natural, ela efetivamente, ela não pode ser exigida, mas ela pode ser paga. Alguém pode efetivamente pagar uma obrigação natural? E a resposta para isso é que sim. A obrigação natural, ela efetivamente pode ser paga. Pode ser objeto de pagamento desde que o mesmo seja voluntário. Assim sendo, evidentemente que ela gera efeitos jurídicos. Por quê? Porque se ela não tivesse qualquer ponto ou qualquer elemento de possibilidade jurídica, ela não permitiria sequer o seu pagamento, porque o pagamento poderia ser pedido de volta. E isso não é o que acontece nas obrigações naturais. A obrigação natural, ela tanto gera relação jurídica, vamos dizer, quase perfeita, com o defeito
da exigibilidade judicial, mas gera, sem dúvida alguma, vários efeitos jurídicos que a gente vai começar a tratar a partir de agora. Vocês vão ver que a doutrina é basicamente unânime em apontar como sendo um principal efeito da obrigação natural, correlacionado principalmente ao seu pagamento, a questão do chamado solute retentio, ou direito à retenção. Vejam vocês que, para que vocês entendam, numa obrigação natural, e já já eu vou exemplificar para vocês matarem isso de forma cabal, numa obrigação natural, embora o credor não possa ir lá e exigir os R$500 que é devido a ele, caso o devedor, consciente do seu débito, consciente da sua obrigação, embora que sem responsabilidade, resolva ir voluntariamente pagar os R$500 que deve, ele está fazendo um pagamento válido, ou seja, este pagamento ele é um pagamento jurídico e a partir desse pagamento gera a questão do direito à retenção, que é o solute retentio. Esse direito à retenção também se reflete na questão da irretratabilidade do pagamento da obrigação natural. Ou seja, aquele que paga não pode pedir de volta, porque aquele que recebeu o pagamento da obrigação natural tem o direito de retê-lo e não é obrigado a devolver. Coisa que não acontece, por exemplo, nas não obrigações, que geraria um pagamento indevido, que geraria um enriquecimento sem causa e por isso mesmo poderia ser objeto de pedido de restituição por parte daquele que pagou. E este efeito, galera, ele está estabelecido, ele está estancado lá no Código Civil, no artigo 882. Me permitam a leitura. Veja só, artigo 882 do Código Civil. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Qual é a grande característica da obrigação natural? Ser judicialmente inexigível. Ele não fala em obrigação ilegal, ele não fala em obrigação inexistente, ele fala em obrigação judicialmente inexigível. Ou seja, aquele que paga a obrigação natural, ele não tem o direito de pedir de volta. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês entenderem. Digamos que eu tenho um crédito de uma obrigação civil com determinada pessoa de R$500. O transcurso do tempo fez incidir, vocês já sabem bem o que é isso, a prescrição, ou seja, a perda do direito de exercício de ação. Assim sendo, eu não vou mais poder cobrar judicialmente aquela ação porque ela prescreveu. Estando ela prescrita, ela se confunde, ela se constitui em uma em uma obrigação natural. Porque ela existe, decorre de uma obrigação válida, mas não pode ser judicialmente exigida. Assim, nós temos na ação prescrita um típico exemplo de obrigação natural. E aí, caso a pessoa que me deve por consciência chega e diz: vou pagar aqui os R$500 que eu lhe devo, e efetivamente paga, ele não pode mais me pedir de volta, se arrepender de ter pago e dizer: me devolva o meu dinheiro, que eu não devia mais não, a obrigação já estava prescrita. Problema dele. Eu não tenho, na condição de credor de obrigação solidária, a obrigação de devolver aquele pagamento efetuado de forma voluntária. Outro comando normativo bem interessante que reflete a obrigação natural está estabelecido lá no artigo 814 do Código Civil, que diz: as dívidas de jogo ou aposta não obrigam a pagamento, ou seja, não é uma obrigação civil porque ela não é perfeitamente exigível.
mas não se pode recobrar, ou seja, não se pode pedir de volta a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Vejam vocês. As dívidas de jogo, por eleição do legislador, elas não se constituem em uma obrigação civil. Ou seja, eles não querem incentivar a prática de jogo de azar, prática de aposta. Mais uma vez realizado, esta obrigação se constitui em obrigação natural, posto que se reveste de juridicidade, embora não possa ser judicialmente inexigível. Mas se aquele que apostou e perdeu pagou voluntariamente, ele não vai poder pedir de volta, salvo a hipótese deste que apostou e perdeu ser menor de idade ou interdito. Galera, a obrigação natural, ela tem tudo a ver, ela tem muito espaço a ver com a distinção entre obrigação e responsabilidade. E aí, eu vou falar um pouco sobre isso para dimensionar para vocês o que é obrigação e o que é responsabilidade. E mostrar para vocês que pode existir uma obrigação sem responsabilidade e uma responsabilidade sem obrigação. Isso é importante, isso é bem prático para vocês aplicarem no nosso dia a dia do direito das obrigações. Beleza? Então finalizamos a obrigação natural e vamos agora falar sobre a obrigação civil e responsabilidade, ou obrigação com responsabilidade e responsabilidade sem obrigação. Galera, falando então para vocês sobre a questão da bipartição da obrigação em obrigação propriamente dito e responsabilidade. Isso vem de uma análise da chamada teoria alemã da obrigação, que dividiu a obrigação em uma parte, vou dizer, teórica e fria, que é exatamente o Schuld, que diz respeito à obrigação, à relação jurídica originária, que parte da vontade das partes, e a outra parte, que é a responsabilidade, é exatamente o Hafgan, no dizer dos alemães, que, na verdade, é uma relação derivativa da instituição da obrigação, ou seja, ela é uma responsabilidade, ela surge como consequência do inadimplemento da obrigação. E existem duas teorias. Uma teoria que defende que só existe obrigação caso exista a responsabilidade e vice-versa. E existe uma outra teoria que diz, olha, existe obrigação independentemente de responsabilidade, assim como existe responsabilidade sem que haja a constituição necessária e obrigatória de uma relação obrigacional formal. E aí a gente vai começar a falar exatamente de uma relação obrigacional que não tem responsabilidade. E aí percebam que a responsabilidade, pessoal, é exatamente a repercussão do não cumprimento da obrigação, que só vai ser necessário de demanda, necessário de apreciação, em caso de efetivo descumprimento da obrigação. Se assim não for, caso assim não seja, essa relação, mais do que nunca, estará perfectibilizada. Ou seja, se a obrigação for cumprida, não tem que se falar em responsabilidade. Cláudio, você disse então que existe obrigação sem responsabilidade. Disse. E acabei de mostrar a vocês que os débitos civis prescritos são um típico elemento em que há a obrigação reconhecida, existe aquele direito relacionado, mas que não há efetiva responsabilidade, porque a viabilidade de se cobrar essa responsabilidade já não existe mais, assim como as dívidas de jogo. Claro, quer dizer então que a obrigação natural é um típico exemplo de obrigação sem responsabilidade,
Show de bola. Exatamente isso. Por quê? Porque uma vez que o judiciário não tutela, a jurisdição não permite a sua movimentação para a satisfação de obrigação prescrita ou de obrigação natural, essa obrigação continua sendo uma obrigação porque ela é válida, porque ela é jurídica, mas não é exigível judicialmente. Assim sendo, a obrigação natural permite que ela seja paga desde que voluntária, de forma voluntária, mas não permite o exercício da responsabilidade. E aí nós temos o típico caso de obrigação sem responsabilidade. Outra abordagem é exatamente a questão da existência de responsabilidade sem a necessária relação jurídica obrigacional. E eu gosto de dar um exemplo que envolve vocês a respeito de um caso de alguém que pode ter uma responsabilidade, mas ele não tem um vínculo obrigacional direto com esta relação obrigacional. E aí a gente cria, por exemplo, o típico caso da fiança, das formas de garantia da obrigação. Na fiança, vocês vão ver que contrato de fiéis, você celebra o contrato de fiéis com o Estado lhe fornece um valor para lhe dar direito a você exercitar um contrato de vínculo estudantil, né, de prestação de serviço de natureza estudantil. Assim sendo, ao se condicionar nessa relação jurídica, você estabelece uma relação jurídica de obrigação de pagar aquele fiéis e a instituição financeira de lhe fornecer aulas, ou seja, há uma relação jurídica obrigacional. Enquanto que há uma nomeação de um fiador, esse fiador ele não tem qualquer direito, ele não tem vínculo obrigacional originário com a instituição. Ele simplesmente está dentro daquele contrato ou vinculado naquela obrigação por se tratar de um garantidor. Ou seja, em relação ao fiador, não existe uma relação obrigacional, mas existe uma relação de responsabilidade. Tanto que o fiador não vai poder, por exemplo, fazer prova, assistir aula, gozar de um diploma, etc., etc., por aquela responsabilidade que ele assumiu diante da obrigação. E o fiador somente vai poder ser cobrado, compelido a pagamento, em caso de inadimplemento da obrigação originária. Assim não sendo, ele não tem nenhuma repercussão contra ele por este pagamento. E aí acabei de mostrar a vocês que existe obrigação sem responsabilidade e responsabilidade sem obrigação, que elas convivem, elas servem, evidentemente, aos nossos interesses jurídicos de forma pacífica e de forma bastante relevante para a gente, beleza? Então, por hoje era isso que a gente tinha a apresentar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham, acima de tudo, entendido. Dá uma lida na doutrina, faz um exercício e seguimos juntos, beleza? Aquele abraço e tchau, obrigado!